Eu sou o Denis, estou ao lado do Ângelo. O Ângelo é um companheiro da Sociedade Espírita Laços Fraternos, cuja experiência está vinculada ao grupo de acolhimento. E desde já agradeço pela presença. Ângelo, seja muito bem-vindo para a nossa conversa a respeito do grupo de acolhimento. Obrigado, Denis. Eu que agradeço o convite e que a nossa conversa seja proveitosa e que essas experiências que aqui compartilhamos sejam úteis aos companheiros do movimento espírita dentro das suas casas espíritas, para os grupos que conduzem. Obrigado. Então, Ângelo, e a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é uma questão do conceito, né? Então, quando alguém pergunta assim, bom, o Ângelo tem uma experiência em grupos de acolhimento. Então, o que eu queria saber é o que é um grupo de acolhimento. Então, dentro da doutrina espírita, a gente tem diversos grupos de estudo. Você está me dizendo que o grupo de acolhimento é um grupo importante. E a primeira pergunta que eu faço para você é assim, o que é o grupo de acolhimento e qual que é a importância dele numa casa espírita? Podemos começar abordando isso, tudo bem? O acolhimento, na verdade, ele é um conceito em que a gente precisa interiorizar ele de forma mais sistêmica na casa espírita. Por quê? Porque, assim, o acolhimento ele não é só um grupo de acolhimento. O acolhimento dentro da casa espírita, ele precisa ser entendido como uma forma mais abrangente, que pega bem a pessoa que está lá no portão, né, recebendo as pessoas que estão chegando, a pessoa que vai entregar eventualmente uma mensagem, a pessoa que vai fazer a leitura de um texto, a pessoa que vai conduzir o grupo de estudo, o palestrante e até, de certa maneira, os próprios participantes da casa espírita precisam fazer parte desse sistema de acolhimento. O que é o acolhimento? O acolhimento é o receber as pessoas que estão chegando de uma forma acolhedora. É o receber aquela pessoa que está chegando pela primeira vez na casa de uma forma que ela se sinta bem, que ela se sinta protegida, que ela se sinta recebida, que ela se sinta enxergada naquele instante e que isso a estimule a aproveitar aquele tempo que ela está ali para que ela consiga efetivamente aproveitar o ambiente que a casa espírita oferece. Nos últimos anos, a gente vem conversando mais a respeito, dentro do movimento espírita, a respeito de acolhimento, e principalmente na construção de grupos de acolhimento. O grupo de acolhimento, ele é uma institucionalização desse pensamento, desse sistema, em um grupo que se propõe a receber a pessoa que está chegando. Uma confusão, muitas vezes, Denis, que acontece é de achar que o grupo de acolhimento ele é um grupo de iniciantes. E, na verdade, não é isso que acontece. O grupo de acolhimento ele não tem essa ideia de ser um grupo de iniciantes. O grupo de iniciantes é um grupo que a pessoa chega lá, iniciante, mas ela já está bem entendida do que ela é iniciante. Ela vai lá num grupo de obras básicas como iniciante, é porque ela não conhece eventualmente aquela obra, aquele assunto, e ela é uma iniciante, todos ali são iniciantes naquilo. O grupo de acolhimento ele não tem essa ideia. O grupo de acolhimento ele tem uma ideia de acolher. Então ele vai acolher a pessoa que já é espírita há anos, a pessoa que nasceu em berço espírita, teve evangelização e ficou a vida toda como espírita, a pessoa que os pais eram espíritas, mas ele nunca entrou no centro espírita, e até a pessoa que passou na frente do centro espírita, olhou a placa, não sabe nem o que é, mas entrou. O grupo de acolhimento ele tem o objetivo de atender a essas pessoas ao mesmo tempo, para que elas possam ser acolhidas, para que elas possam ser recebidas de uma forma a como entrarem numa sala de estar de uma casa, para que elas fiquem à vontade de conversar, de debater temas, de trocar ideias, experiências, se abrir muitas vezes, de forma leve, de forma a aproveitar em si 100% o ambiente que a casa espírita oferece naqueles instantes que elas estão ali. Então,
trabalhando essa tua ideia nesse conceito, de alguma forma fazer com que a pessoa sinta que a presença dela ali naquele local é satisfatória, que a gente se importa e gostaria que ela estivesse ali naquele momento e nas semanas subsequentes para estar na casa espírita, quer na qualidade de trabalhador, para aquele que já frequenta o espiritismo há muito tempo e de repente mudou de cidade, está só procurando uma casa espírita que ele se vincule, porque ele já é trabalhador de outra instituição, já faz algum tempo, ou para que a pessoa chegar ali e conhecer um pouco mais a respeito do espiritismo básico, e daí entender que o espiritismo tem muito para oferecer para ela, e por isso que é importante que ela esteja ali e que ela esteja conosco estudando e vivenciando o espiritismo. Então o acolhimento tem essa função, a função de receber a pessoa que está ali ou procurando uma instituição ou querendo procurar o espiritismo e oferecer para ela um espaço no qual ela se sinta importante, na qual a presença dela seja de alguma forma entendida como agradável. Então essa que é a função do grupo de acolhimento, apresentar para a pessoa aquilo que a instituição tem para oferecer, aquilo que o espiritismo tem para oferecer e convidar ela a vivenciar conosco o espiritismo. Então, se eu fosse dar uma resumida no conceito de acolhimento, a gente poderia entender como sendo isso. Isso mesmo? Entendi bem? Exato. Essa é a ideia. A ideia é você fazer um comparativo de expectativas. Tá? A pessoa vem com uma expectativa, ela chega com uma necessidade, com uma expectativa específica, e o acolhimento ele tem essa função de apresentar o que o espiritismo, ou especificamente o que aquela casa espírita pode oferecer, para eventualmente resolver o problema ou ajudá-lo na resolução do problema, que é o que mais acontece. Essa é a ideia que o grupo de acolhimento tem. Então, assim, outra questão importante a ser considerada é justamente o que leva a pessoa à casa espírita, que também é diferente. E esse é mais um desafio para o grupo de acolhimento. Porque o grupo de acolhimento, além de receber pessoas que conhecem, não conhecem, que estão há muito tempo no espiritismo, que conhecem um pouco do espiritismo, então, né, ou às vezes vertentes diferentes do próprio espiritismo, é fazer com que elas reflitam o que elas estão buscando quando chegam à casa espírita. A gente vai ter uma série de motivações que levam essas pessoas e vão ser sempre diferentes. Então a gente vai entender que a gente vai ter um grupo que tem pessoas de graus diferentes de conhecimentos da doutrina espírita, além de ter pessoas com objetivos diferentes pelo que elas estão buscando. Então, assim, a gente vai ter pessoas que estão lá porque tem realmente curiosidade em saber o que é o espiritismo, o que é essa doutrina, o que é essa religião, o que fala o espiritismo. Vão ter pessoas que vão chegar lá com curiosidade, simplesmente, eu gostaria de conversar com um ente querido meu que morreu e eu gostaria de conversar, e é aqui que conversa com ele. E outras situações, como, por exemplo, a pessoa que realmente chega devastada por uma perda familiar próxima, talvez há poucos dias, e a pessoa procura um centro espírita pela questão consoladora mesmo da doutrina espírita. Todas essas necessidades, e não qualifico nenhuma delas, porque todas elas são importantes para a pessoa, são importantes de serem refletidas nesse grupo e esclarecidas o que é possível ou não ser resolvidas. Então, Ângelo, talvez a maior característica desse grupo seja em saber ouvir, porque obviamente a pessoa não responde o questionário antes de chegar na instituição e às vezes nem tem como conversar antes com alguém para você saber, né, você que está lá na qualidade de pessoa que acolhe, de acolhedor, você não tem como saber o que levou ela ao centro espírita. Você vai saber isso no momento em que você está ali conduzindo as atividades do grupo. Então, se a gente for elencar, no primeiro momento, assim, a grande característica desse grupo, eu poderia elencar como a arte de saber ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, é a democracia do ouvir.
Isso faz parte da técnica mesmo, da condução do grupo de acolhimento? Sem sombra de dúvida, Denis. A ideia de você escutar as pessoas que estão chegando ao grupo é de fundamental importância. Talvez seja a importância fundamental mesmo, porque você dar esse espaço para que a pessoa se expresse de forma a não censurá-la em nenhum momento. É importante ouvir da pessoa a ideia que ela traz, a ideia que os outros membros do grupo vão trazer a respeito de temas e assuntos, opiniões. E é importante que a gente acolha isso também de uma forma a entender a pessoa, porque a pessoa naquele instante ela está se apresentando, ela está mostrando como ela pensa, como ela está chegando naquele momento. E acolher isso é muito importante. Acolher com carinho mesmo, acolher com atenção. Então, dar ouvido, saber ouvir, escutar, não fazer nenhum tipo de julgamento, e de verdade mesmo, não fazer nenhum julgamento em nenhuma posição que a pessoa traz, é uma das funções que o grupo de acolhimento traz. Até mesmo porque não é função do grupo de acolhimento fazer esses recortes naquele instante. Então, assim, se eu quero transformar uma pessoa que chega no grupo de acolhimento achando, por exemplo, de um dos conceitos que o Espiritismo traz a respeito do aborto, né? Se a pessoa chega e fala, não, mas eu sou a favor do aborto e eu concordo, não é o grupo de acolhimento o momento em fazer grandes reflexões a respeito disso. Se eu quero que essa pessoa retorne na semana seguinte, e na outra semana, e na outra semana, cabe a mim acolher essa opinião dela, essa ideia que ela tem. Obviamente, se for indagado e chamado a respeito de o que o Espiritismo pensa a respeito disso, obviamente que a gente vai colocar, mas de uma forma doce, de uma forma a mostrar que o conceito que o Espiritismo traz é de harmonia, de pacificação. E quando a gente consegue essa pacificação dentro do grupo, a gente consegue atingir os objetivos. Então, não é nem na explicação de que o grupo deve funcionar pacificamente, mas é através da fala, da postura, dos exemplos mesmos a serem trazidos, ou até da forma em que você conduz as conversas dentro do grupo, deixando sempre leve o ambiente, para que a pessoa, por mais esdrúxulo muitas vezes seja o posicionamento dela, que ela tenha liberdade de colocá-lo para fora, dentro, obviamente, daquele ambiente, né, de instituição, de respeito, mas que ela consiga ali colocar para fora aquela ideia que ela traz, de maneira a ser acolhida pelo grupo e a ser acolhida também pelo coordenador. Então, se a gente for elencar daí uma segunda característica desse coordenador, interessante que seria que fosse alguém pacífico, a ponto de conseguir discordar, de colocar sua opinião de maneira tão respeitosa que a pessoa não se sinta criticada, não se sinta ofendida e sinta que naquele momento, naquela instituição, ela tem a possibilidade até de ter um pensamento diferente, que ela vai ser respeitada e vai ter um momento adequado para que aquele pensamento possa ser repensado ou rediscutido, se for o caso. Então é importante que a gente tenha um coordenador, né, pelo que você está me dizendo, que não seja aquele coordenador bélico, né, que esteja ali a defender com, né, a verdade com firmeza ou até mesmo grosseria. Que precisaria ser alguém que tivesse um carinho capaz de fazer a pessoa refletir a posição dela ou ser capaz de colocar uma opinião discordante de modo a manter o clima tranquilo, em paz e respeitoso. Então essa seria uma característica importante para escolher quando a gente for, de repente, posicionar alguém na qualidade de coordenador desse grupo de acolhimento. Você está de acordo com isso? Exatamente. A ideia talvez central de um coordenador de acolhimento
talvez a palavra base é flexibilidade. Então ele precisa ser muito flexível no que diz respeito a posicionamentos. Então você ser flexível, você conseguir se moldar àquela situação é muito importante. Obviamente que isso é treino, isso não é uma qualidade muitas vezes do espírito que está ali superior, de ser pacífico ou não, mas simplesmente um treino para que naquela situação você consiga estabelecer ali uma conversação harmônica, para que as pessoas consigam conversar, para que as pessoas consigam se colocar e que o ambiente gerado naqueles momentos sejam de paz e de total isenção, de não preconceito. Isso é muito importante. E talvez, Ângelo, uma outra função que tem esse grupo de acolhimento que eu gostaria que você comentasse é a de apresentar um pouco o que tem a instituição e o espiritismo a oferecer para aquela pessoa. Então, porque quando você me diz assim, a gente vai ter a capacidade de ouvir a pessoa para saber o que faz com que ela busque a casa espírita. De alguma forma, a gente como instituição também precisa levar para essa pessoa o que é que a gente tem para oferecer para ela como instituição e como doutrina, capaz de dar para ela uma oportunidade de autodescobrimento, de sentido existencial, de como a importância do agir, do pensar pode influenciar na vida dela, como é que a doutrina espírita pode oferecer consolo para ela, que esse é um grande benefício, em especial para aquelas pessoas que buscam o consolo na instituição. Como é que a instituição pode, ou um grupo de acolhimento pode fazer isso acontecer? Então, a gente ouve muito, né? Você contou para mim, a gente ouve muitas pessoas e escolhe uma outra abordagem que seja capaz de manter o clima em paz, de manter o clima de acolhimento e, ao mesmo tempo, de dizer para ela o que é que a gente pode oferecer nos momentos subsequentes, porque a gente vai deixar claro, né, que o que ela está vindo buscar, parte disso a gente pode oferecer, outra coisa pode ser que a gente não consiga oferecer, mas o que a gente tem para oferecer é algo que pode beneficiá-la como pessoa. Como é que o grupo de acolhimento pode atender a esta demanda, se a gente entende que essa também é uma demanda inerente a este grupo que vai fazer o acolhimento? Veja, Denis, o grupo de acolhimento ele é um grupo estruturado, né? Para receber, obviamente, as pessoas que estão chegando, mas como que, além daquelas características que a gente já citou, de deixar que as pessoas possam se expressar, para que o preconceito fique para a porta, para o lado de fora da porta, né, para que a gente consiga verdadeiramente nos inteirarmos ali, né, temos uma interação verdadeira dentro do grupo. A estrutura do grupo de acolhimento, ela é criada justamente para que a pessoa possa, como a gente já colocou anteriormente, se colocar falando. Então, uma das estruturas, né, que a gente usa dentro do grupo de acolhimento é deixar com que as pessoas falem livremente, né? A gente não vai cortar a palavra da pessoa. A questão do preconceito, que a gente também tenta deixar para o lado de fora da sala e estimula isso entre os participantes para que as pessoas realmente possam se colocar, seja lá qual seja o problema, a questão que ela traga, né? Ou opinião que ela traga sobre algum tema. E essa estrutura, além de deixar com que a pessoa esteja livre para falar, a estrutura do acolhimento tende a mostrar um pouco o que o espiritismo e a casa pode oferecer para ela. Então, assim, essa ideia, né, de funcionamento impulsiona justamente o crescimento da pessoa dentro da casa espírita, para que ela possa voltar na semana seguinte, para que ela possa continuar na doutrina, compreendendo cada vez melhor aquela situação e tentando resolver o problema ou a situação que a levou até a casa espírita naquele instante. Então essa estrutura é bem importante. Então, aproveitando isso, eu já vou querer saber no nosso próximo vídeo como é que vocês fazem isso ali na instituição que você frequenta, que eu coordeno o grupo de acolhimento. A gente já falou da importância, né, de
de valorizar o indivíduo, de dizer o que a casa tem para oferecer, a estrutura criada para isso, e eu vou querer saber como é que é feito isso na instituição que você frequenta, para dar um exemplo para aqueles que nos acompanham, para conseguir entender um pouquinho melhor como é que se dá esse grupo de acolhimento. Para você, eu peço, né, que continue conosco, nos dê o prazer da vossa companhia, e nos acompanhe no canal Espiritismo e Você. Muito obrigado.